Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dois livros que não podem faltar na biblioteca do futuro pastor. O Manual do Culto das Igrejas Reformadas e o Manual do Culto das Igrejas Presbiterianas. Eu vou começar com esse primeiro manual aqui, Manual do Culto das Igrejas Reformadas de tradição holandesa, ou melhor, tradição continental. É um belo manual publicado pelo Sínodo das Igrejas Evangélicas Reformadas aqui do Paraná, aqui no Brasil, né? E ele vai trazer para a gente, esse manual, algumas ordens de cultos, como por exemplo, o modelo primeiro culto de domingo, culto matutino e o modelo para o culto vespertino, o culto do final da tarde ou do início da noite, né? E também algumas ordens de culto diferenciadas, como a ordem de culto caso haja necessidade de se fazer um funeral. Um diferencial deste manual do culto reformado é que ele traz alguns modelos de saudação, modelos de bênçãos com textos bíblicos. Ele vai trazer para a gente uma coletânea de orações. A ideia aqui não é que essas orações elas sejam lidas, mas que o pastor, o dirigente, o evangelista, ou missionário que esteja em campo, ele possa olhar para essas orações, por exemplo, oração para confissão de pecado, oração por iluminação, oração para preparação do culto, pelo trabalho, antes de ler a palavra, e o pastor ele retire daqui, tanto o pastor quanto o evangelista, ideias, né? Um diferencial deste manual aqui é que ele traz uma infinidade de formas, por exemplo, litúrgicas, formas para ministrar batismo de adulto, formas para ministrar o batismo de crianças, né? Forma para ministração da Santa Ceia, a forma para ministração do culto, por exemplo, de recepção de novos membros, a gente não chama de confirmação, a gente chama de profissão de fé. Ou seja, há uma variedade de formas aqui, de modelos, para que o futuro pastor, ou aquele que já é pastor, ou missionário, ou evangelista, ele possa tomar em mãos caso haja necessidade, né? Por exemplo, formas para realização de casamento, ordenação de presbíteros e diáconos. E ele tem também uma coisa bastante legal aqui, que é a forma para consagração e para renovação da aliança. O que seria isso? Para aquelas pessoas que já nasceram na igreja, que já foram batizadas na infância, de repente elas precisam de um momento de aproximação, de quebrantamento, né, de renovação da aliança. Então há aqui uma forma bastante interessante e bastante instrutiva nesse sentido, como renovar a nossa aliança e declarar novamente o nosso amor a Deus e a nossa dependência a Ele. Este manual do culto pode ser encontrado nas igrejas reformadas do Brasil, de tradição holandesa, né? Creio eu que na Secretaria da Igreja Reformada de Castrolanda, no Paraná. Vocês podem consultar no Google que há o endereço. O segundo manual do culto, bastante utilizado no Brasil, ele é numa perspectiva reformada mais presbiteriana, digamos assim, né? Manual traduzido de várias igrejas americanas. Então foi uma compilação que a editora Pendão Real ela fez e publicou em língua portuguesa. É um ótimo manual, eu diria que até mais completo do que o manual das igrejas reformadas. Por que eu digo isso? Porque este manual, além de trazer as ordens do culto, né, culto com ceia, culto sem ceia, ele traz as orações também, as formas para batismo e outras atividades importantes da igreja. Este manual ele possui um diferencial. Qual é o diferencial? Ele traz leituras para o ano cristão. Então, por exemplo, o chamado ano litúrgico. Enquanto o ano civil ele começa no dia 1º de janeiro, o ano cristão ou o ano litúrgico ele começa 4 domingos antes do Natal, normalmente no começo de novembro ou no final de outubro ali, né? É o chamado tempo do advento. Então, o ano cristão ele é dividido, na verdade, em 3 anos: ano A, ano B e ano C.
Há leituras próprias para o ano A, há leituras próprias para o ano B e há também as leituras específicas para o ano C. Nós estamos no ano A, então basta seguir a cronologia aqui dos domingos, são 52 domingos no ano e algumas festas especiais, e o pastor ou o dirigente ou o missionário ele vai encontrar uma leitura do Antigo Testamento para aquele domingo, uma leitura dos Salmos, uma leitura das cartas e uma leitura dos Evangelhos, né? Ótimo para aqueles pastores que gostam de fazer mensagens expositivas, porque ele pode optar por seguir o livro do Antigo Testamento, ou o Evangelho, ou até mesmo um Salmo, né? Então esse é um dos diferenciais. Ajuda para que o pastor ele não fique naquele desespero, às vezes está chegando quarta, quinta, sexta, o pastor não sabe o que pregar. Basta seguir o lecionário, seguir os textos bíblicos, né? Pregou neste domingo, para o próximo domingo ele já observa lá quais são os textos indicados, ele vai orar, ele vai se preparar, buscar a presença de Deus e escrever o seu sermão. Então esse é um dos diferenciais deste manual do culto, ele traz as leituras estabelecidas para cada época, para cada domingo do ano cristão. Vocês podem encontrar esse manual possivelmente no site da própria editora, que é a editora Pendão Real. É uma editora ligada à Igreja Presbiteriana Independente aqui no Brasil. Então fica aí para vocês essas duas indicações, ok? Deus abençoe a todos.